tudo bem com vocês? Tô aqui gravando esse vídeo e postando no meu canal do YouTube, porque eu resolvi responder as indagações mais frequentes direcionadas a mim ao longo desse tempo, certo? Relacionadas à minha vida estudantil anterior, atualmente, o que vem por aí. Então eu juntei tudo e vou responder apenas um vídeo. Como eu sei que é de interesse público para as pessoas que me conhecem diretamente, que me conhecem diretamente, já vão deixando um like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo todos os dias agora. Eu fiz um novo planejamento desde meados da semana passada. E hoje, segunda-feira, é dia voltado para o Enem. Né? Aqui eu vou postar vídeos de dicas, dos conteúdos no geral, que eu aprendi, tudo voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio, que eu acredito que seja o assunto de maior interesse aqui no meu canal do YouTube, certo? Mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Laíse Pessoa, eu amo meu sobrenome. Eu tenho 18 anos e estou... Na verdade, eu vou responder essas perguntas de estudo, porque esse vlog é todo para estudo, né? Ao longo desse vídeo. Mas, como é que eu posso me apresentar? Eu fiz o Enem durante 2022, 2023 e 2024. E ganhei 900 mais nessas 3 edições. E nas objetivas eu obtive bons resultados, mas não foi suficiente para passar para minha faculdade dos meus sonhos. Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, certo? Hoje eu sou mentora de redação. Já tô respondendo logo uma dúvida aqui, mas depois eu vou me aprofundar mais. E faço o curso de inglês e de espanhol. Eu não tinha como é que eu posso dizer, essa vontade forte enquanto eu era medipulanda, né, nesses 3 últimos anos. Porém, esse ano nasceu esse desejo intenso e eu consegui realizar. Então eu estou desde maio, 18 de maio, fazendo o curso de inglês e de espanhol, o Influence Academy, que é o maior curso da América Latina. Inclusive eu sou embaixadora e vocês vão me ver várias vezes falando dele aqui no canal, porque a gente vai ter 2 projetos. Um sobre inglês e o outro sobre espanhol. Que eu não postei semana passada, eu vou começar a postar essa semana. Mas depois, quando for a primeira videoaula de cada um desses projetos, eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar. Eu não quero misturar as coisas. Mas já que a gente tá falando de estudos, eu deveria ter falado, né? Eu vim aqui falar. Então, é isso. Sem mais delongas, se inscreve no canal, curte, comenta aqui se tem outras indagações. Provavelmente não, porque eu vou responder, acho que tudo que já foi direcionado a mim, as curiosidades. E compartilha, né, esse vídeo com quem vocês acham que vão se interessar pelas perguntas, pelas respostas, inspirar de alguma forma, porque isso é o que me motiva também, essa inspiração que eu gero. Por isso que eu trabalho tanto com a internet, no que tange aos meus estudos. É isso. Vamos lá. Eu dividi em blocos de perguntas. E o primeiro, a gente vai falar sobre a minha vida acadêmica e estudantil, no que tange a rotina e organização, certo? Como é a sua rotina de estudos em um dia típico? Você tem horários fixos ou é mais flexível? Sempre eu segui um cronograma de estudos, nunca foi algo aleatório. É claro que há flexibilidade, né, dentro do cronograma, devido a eventuais situações que podem, né, ocorrer, interferir nisso. Então eu sempre deixei isso aberto, por exemplo, viagem, outros compromissos, enfim. Mas tem horários fixos e eu sigo um cronograma de estudos desde o ensino fundamental. Na verdade, desde criancinha. Mas você sabe que, como é criança, né? Gosta de brincar, eu tinha horário pra tudo. Eu sempre fui muito metódica. Mas eu passei a me organizar bastante em relação aos meus estudos a partir do 6º ano, em 2018. Aí eu comecei a ter um cronograma fixo, né? Eu já tava largando as brincadeiras de criança, já tava me tornando adolescente, então eu já fui criando mais responsabilidade nesse sentido. Porém, eu sempre fui muito organizada e muito exigente comigo mesma quanto a isso. Então, sim, eu tenho. E como é a minha rotina de estudos, dependeu de cada fase, né? Depois eu vou vir aqui falar especificamente sobre como é o meu cronograma hoje em dia, né? Dar mais detalhes. A primeira coisa, vocês têm que ser comprometidos. Não adianta criar um cronograma. Eu vou estudar pro Enem, eu tenho escola também, tem gente que trabalha, né, pra fazer o Enem. E eu vou montar aqui, vou colocar no papel, eu vou seguir. Não adianta estar com esse pensamento apenas no início. Tem que manter o foco, manter essa constância, como é que eu posso dizer? Claro que a procrastinação existe e posteriormente nós vamos falar um pouquinho dela no mundo dos estudos. Ela é muito pertinente, muito frequente, todo mundo tem. Só que o relevante voltado a isso é saber lidar com ela. Até eu tenho. É saber lidar, né? Aplicar estratégias para combater esse prejuízo mental que a gente tem dessa tendência de adiar.
Então, eu acho que o meu principal conselho é o foco. E aí, como é que você mantém esse foco? Eu sempre exerci uma ação mentalmente que super funcionou e funciona até hoje. Eu coloco na minha cabeça o que eu tenho que fazer. Principalmente na minha época de medibulanda, né? Minha época, muito tempo atrás. Nos últimos anos. Porque, pra quem não sabe, eu estudava numa escola de ensino integral, então era bem exaustivo, eu tinha curso técnico, então tinha as da BNCC, tinha outras disciplinas complementares, eu tinha outras demandas enquanto estudante, eu fui uma pessoa muito ocupada, agora eu tô tirando esse tempinho pra descansar, então eu tinha que focar muito, e aí eu usava a minha memória não, meu psicológico, né, eu treinava ele, eu falava assim, hoje à noite eu tenho que estudar tal matéria, tal conteúdo, eu sempre foquei no específico, no conteúdo, por exemplo, trigonometria. Hoje à noite eu tenho que estudar trigonometria e geopolítica. Pro Enem, eu tenho que estudar trigonometria e geopolítica. Eu sempre pegava componentes totalmente diferentes. Né, pra não cansar, por exemplo, de áreas diferentes. Eu nunca estudei assim um dia inteiro só ciências da natureza e matemática, o dia inteiro só ciências humanas, o dia inteiro só linguagens, o dia inteiro só redação. Não, porque é exaustivo demais. Todo mundo encara isso como um grande desafio. Então eu treinava. Eu super indico. Essas são minhas principais dicas. Manter o foco por meio do treinamento do psicológico e se comprometer com aquilo que vocês pretendem exercer, né? Pretendem fazer, aplicar na rotina, absorver. É pro futuro de vocês. Se empenhem nisso. Na profissão dos sonhos, nos próximos planos, nos objetivos. Eles não vão deixar vocês desistirem. Você usa alguma ferramenta ou app específico para te ajudar na organização acadêmica? Qual? Eu uso. Eu vou colocar aqui pra vocês, porque eu não tô lembrada agora de todos, mas eu vou colocar aqui a fotinho, tá vendo? Desses aplicativos. Vocês vão amar. Eles são organizadores de estudo, mas principalmente voltados para flashcards. Que inclusive, vai aparecer uma dúvida aqui sobre isso, né? Mas eu já vou logo adiantando. É o meu melhor método de estudo. Flashcards, tanto virtuais quanto físicos, né? Escritos à mão. Mas eu amo muito flashcards. Eu parei mais de fazer mapa mental. Antigamente eu fazia muito mapa mental. Muito. Mas hoje eu sou mais flashcards, desde 2023. Eu sou muito mais flashcards. Pra mim funciona melhor. Eu já tô respondendo logo a outra. Como você lida com a procrastinação? Essa é a última pergunta. Dessa parte de rotina e organização, né? Gente, eu agrupei as mais frequentes, direcionadas a mim. Poderia ter mais? Poderia, mas eu juntei tudo que eu já recebi em maior porcentagem e trouxe. Como você lida com a procrastinação? Quais estratégias você usa para superá-la? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, a procrastinação é um desafio que todo estudante, study lover, que eu costumo apelidar, né, as pessoas que amam estudar, passam. Independente do seu amor, da sua disposição, em questão de estudos, eu sempre fui muito ligada no 220, quando se trata de disciplina, quando se trata dessa minha vida, dessa parte da minha vida, inclusive é uma das principais, é uma das que eu mais dou importância. De fato, porque eu sei que a produtividade vai me dar um futuro promissor. Desde criança eu sou assim, como eu já falei pra vocês. Então, o que acontece? O foco, ele é primordial, como eu também já mencionei aqui. E é por meio dele que eu uso como uma forma de combate. Eu fico pensando, o que eu quero pro meu futuro? É isso que eu quero pro meu futuro, né? E eu vou conseguir isso se eu ficar sentada, mexendo no Instagram, no TikTok, no YouTube, assim, assistindo coisa aleatória? Não vou conseguir. Eu só vou conseguir se eu me esforçar. E aí eu preciso o quê? Pra me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é seguir o cronograma que eu mesma fiz. Ninguém fez pra mim, eu mesma fiz. Então, se eu fiz, é porque eu sabia que eu seria capaz de cumprir tudo. Se eu sei que eu sou capaz, eu vou exercer, eu vou praticar. E aí, com esse pensamento motivacional, eu volto no meu eixo e vou estudar. Ou trabalhar, né? Porque eu também sou mentora de redação. Então, tem horário pra tudo, que às vezes eu passo do horário sendo mentora, né? E aí acaba trabalhando um pouquinho as outras disciplinas, porém, depois eu ajusto. Isso aí, como eu falei, né, a flexibilidade é essencial. Vai haver imprevistos, então a gente tem que estar sempre preparado, tanto emocionalmente quanto na questão de cronograma mesmo, para isso, tá? Não dá pra enlouquecer, porque eu passei muito tempo sendo mentora, agora já era, agora o meu dia acabou, vai ficar tudo atrasado. Não. O outro dia é sempre uma nova oportunidade pra gente brilhar, não esqueçam disso. Então, o que eu uso como eu lido nessa questão de procrastinação? Frase motivacional, gente, eu juro que o psicológico também contribui. Se eu acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou estudar muito inglês, hoje eu vou estudar muito. Não, hoje eu vou me surpreender, vou me superar. Eu vou estudar muito inglês. Eu estudo muito inglês. Hoje eu vou arrebentar espanhol no meu curso. Eu arrebento espanhol, no meu máximo, claro, né, porque eu também sou de ferro. Mas assim, eu estudo pra caramba. Por quê? Porque eu coloquei no psicológico, eu treinei. A gente precisa treinar. Pra fazer exercício físico,
fazer uma caminhada, um cardio, academia, a gente precisa fazer alongamento, né? Do corpo. Pois é, a mesma coisa funciona com a mente. A gente precisa treinar ela, dizer pro cérebro o que a gente vai estudar para ele se preparar, ver a complexidade. Essa questão de corpo humano me fascina e é por isso que eu quero seguir nessa área. Então, sigo essas dicas. Qual foi no ensino médio a sua matéria favorita e por quê? E a mais desafiadora? Eu vou responder. Eu vou dar. A matéria favorita no ensino médio, deixa eu pensar, foi... Ai, nossa, gente, é difícil. Porque, assim, eu gostava muito dos conteúdos do ensino médio, né, que eu ia proporcioná-los pra gente. Eu vou pensar aqui e já volto. Eu vou falar física. Por quê? Física foi uma das matérias que mais me deram, assim, êxito. Me fez ter êxito, na verdade, em rendimento. Eu sou muito boa em matemática, graças a Deus, sempre gostei. Química também, biologia também, só que eu acho que física, dentre todas essas, porque minha área preferida é exatas, né, assim, de estudo. Se for pra priorizar, eu priorizo exatas sempre, sem negligenciar as outras, mas tem gente que me pergunta, Lai, tá a melhor matéria é língua portuguesa? Não, por causa da redação, né? Gente, eu juro, eu acho super cansativo. Eu só dominei a parte da redação, mas a gente tem que saber de gramática, né? Hoje eu domino gramática porque eu tinha que dominar gramática, que eu acho muito chato. Mas era uma obrigação, e hoje é natural pra mim falar sobre isso, explicar da melhor maneira, de uma linguagem mais acessível. Só que não é português não, gente. Até porque português envolve literatura, eu não gosto de literatura. Me perdoe quem gosta de literatura. Mas é porque eu nunca mantive essa prática. Só quando eu era criança e depois larguei. Questão mesmo de praticar sempre, né? Como eu sempre falo. Exatas. E dentre essas matérias, acredito que física, inclusive, foi a que eu mais considerava, assim. Eu tirei a posição de matemática de top 1, que estava desde o ensino fundamental, e coloquei física. Eu gostava muito de física no ensino médio. Eu ganhei uma medalha de prata, né? Queria me aparecer aqui não. Mas é só pra vocês verem a importância, né, da matéria assim pra mim. Eu ganhei uma medalha de prata em uma Olimpíada que eu jamais pensei que eu ia ter sucesso. Na UBFEP, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Em 2022. E em 2024 eu também fui fazer a segunda fase, só que eu não peguei medalha nem certificado. Então, bem mais difícil. E também eu tava super cansada depois do Enem, porque foi depois do Enem, foi no final de novembro. Então, vocês imaginam, né? Cabeça, coitada. Exaustivo demais. Mas em 2022, como era meu primeiro ano no Enem, eu tava mais assim, ligada na escola. Eu consegui, gente, e eu não acredito até hoje. Mas eu sei que foi as mãos de Deus. Foram as mãos de Deus. E era pra ser, né? Eu sou muito grata. E quem me deu essa honra foi física. Então, a OBMEP eu nunca passei nem pra segunda fase. Não é falando mal de matemática, mas a estrutura da prova, né, que um contribui, tem gente que passa, eu super admiro, eu chamo de nerd. Eu não sou, eu sou inteligente mesmo, já é fundamental. Mas, a partir de então, na verdade, esse foi o marco, né, pra me fazer entender que física era um dos meus grandes amores da vida. Então, a minha matéria favorita no IEMA nesses 3 anos foi física. No fundamental era matemática. Até porque eu não estudava física assim diretamente, era ciências, né, então era física, biologia e química, tudo junto. Na mesma matéria, ciências. E matemática, um pouco isolada. Então era matemática, mas no ensino médio foi física. Eu amo muito até hoje. Eu tenho aqui no meu cronograma, depois eu vou gravar um vídeo específico só mostrando meu cronograma, explicando um pouquinho dele, pra vocês verem que eu coloquei física e química. E matemática. Só faltou biologia, mas como biologia se relaciona com medicina, que eu também tenho horário, aí eu juntei. Matéria mais desafiadora. Matéria não, componente curricular mais desafiador. Eu vou falar... Na verdade, eu vou falar outro. Teve 2 componentes que me pegaram bastante nesses 3 anos. Mas eu vou falar só um deles. O outro eu tô com vergonha. Os 2 são de linguagens, tá? De linguagens. Pra vocês verem que eu só sou boa mesmo em redação. Língua portuguesa não faz redação, né? Mas quando se trata de literatura, deixa abaixo. Inglês. Inclusive, pensando muito, eu decidi fazer o curso de inglês esse ano justamente por isso. Eu era muito ruim em inglês, eu tirava 10, mas, tipo assim, sabe quando tu tira 10, mas tu estuda só pra prova? Eu não costumo estudar, eu não costumava, às vezes eu me esqueço que eu não tô mais em escola nem nada. Eu não costumava estudar só pra prova. Eu tentava estudar pra vida, né? Só que vocês sabem que a gente tem que sempre ficar lembrando. Esse método de memorização sempre. Que o cérebro ele exclui e coloca outras coisas, substitui por outras coisas mais recentes. E aí, gente, eu juro que eu estudava só pra prova. Eu não gostava de inglês. Agora que eu tô começando a gostar com Fluency Academy. Agora. Eu não gostava, nem nos 3 anos, nem no ensino fundamental. Nunca gostei de inglês, desde quando eu nasci. Eu acho que é porque eu não tinha incentivo, entendeu? Tipo, pra querer estudar inglês, eu não tinha, assim, uma motivação. Hoje eu sei que eu quero viajar ao mundo, depois que eu me formar, depois que eu começar a trabalhar, e aí eu preciso saber, dominar. E eu quero dominar logo, não quero esperar me formar pra dominar essa área. Então, ainda bem que eu já tô fazendo o curso. E espanhol eu gosto muito,
Porque, pra quem não sabe, eu sempre fui viciada em novela mexicana. Então, eu sempre tive o sonho de conhecer o México e eu preciso dominar espanhol também. Então, eu coloquei espanhol e inglês. Lá tem outros idiomas. Depois eu vou apresentar o Fluency Academy pra vocês aqui, tá? A gente vai ter tempo para tudo. Agora eu vou focar totalmente no meu canal do YouTube, que eu não tava focada. Mas agora eu voltei com tudo. Vocês vão ver. Cheio de projeto vindo por aí. Foi inglês. De inglês. De inglês. Qual o seu método de estudo preferido? Resumos, mapas, mentais, flashcards? Com certeza flashcards, como eu falei, né? Não vou nem me aprofundar muito, porque eu já falei um pouquinho anteriormente. Agora deixa eu falar sobre a vida acadêmica no IEMA. Ou seja, durante o ensino médio. Importante ressaltar que o meu ensino médio, ele foi... Toda vez que fala assim, como foi teu ensino médio, eu lembro do Enem. Porque foi tudo ao mesmo tempo. Os 3 anos de ensino médio foram os 3 anos que eu fui medibulanda. Então, coloca uma exaustão ao quadrado? Exatamente. Mas foi uma escolha minha, e eu não me arrependo. E Deus coloca essas vontades no nosso coração, na nossa mente, justamente porque é pra gente, é um propósito que Ele sabe que a gente vai conseguir fazer exercer aqui na Terra, entendeu? A gente tem essa capacidade. Então, hoje eu sou muito satisfeita pelas decisões que eu tomei. E, independente do resultado, né? Pois é, então, é isso, vamos lá. O que te motivou a escolher seu curso? Muita gente. Lá na escola mesmo. Perguntavam muito. O que me motivou? Lembrando que eu sou formada no curso Técnico em Alimentos. Me formei ano passado, a formatura foi agora em fevereiro, mas já faz um tempo, né? Mas ano passado eu finalizei. Eu amei esse curso, mas depois eu vou fazer minhas considerações sobre ele. O que me motivou? Gente, olha, pra quem não sabe também, eu quero seguir na área da saúde, né? Eu quero seguir na área da saúde. Então, o único curso tinha agricultura, que também, né, tem essa relação. Mas eu sempre tive curiosidade para saber alguns métodos de conservação que eu aprendi, algumas entrelinhas sobre alimentação que eu também aprendi. Eu acho que eu fui motivada mais pelas minhas curiosidades. E também eu pesquisei qual tinha mais cálculo, né? Tipo assim, era técnica em alimentos. As outras também tem, né? Com certeza. Os outros cursos. Porém, gente, é sério, eu me apaixonei. Eu coloquei nas 4 opções técnica em alimentos. Não deixei brecha. Aí eu fiquei com medo, né? Gente, será que vocês não vão considerar porque eu botei nas 4 opções e agora socorro? Eu fiquei muito nervosa por causa disso. E aí, minha dicção é péssima. E aí, gente, juro, passei. Eu fiquei tão feliz. Mas era mais por curiosidade mesmo. Muita curiosidade. E fazer parte da área da saúde diretamente, né? Alimentação, alimentos, composição dos alimentos. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Desde criança, assim. Na verdade, eu mudei pouca coisa de criança pra cá, pra essa fase, início da fase adulta que eu tô agora. Os princípios continuam os mesmos. E as curiosidades também. Algumas, né, permaneceram. Mas é isso. Agora deixa eu falar sobre a vida acadêmica no IEMA. Ou seja, durante o ensino médio. Importante ressaltar que o meu ensino médio, ele foi... Toda vez que fala assim, como foi teu ensino médio, eu lembro do Enem. Porque foi tudo ao mesmo tempo. Os 3 anos de ensino médio foram os 3 anos que eu fui medibulanda. Então, coloca uma exaustão ao quadrado? Exatamente. Mas foi uma escolha minha, e eu não me arrependo. E Deus coloca essas vontades no nosso coração, na nossa mente, justamente porque é pra gente, é um propósito que Ele sabe que a gente vai conseguir fazer exercer aqui na Terra, entendeu? A gente tem essa capacidade, então hoje eu sou muito satisfeita pelas decisões que eu tomei e independente do resultado, né? Pois é, então é isso. A sua formação como técnica em alimentos foi só uma experiência pessoal? Sim, foi só uma experiência, não pretendo seguir profissionalmente na área. Eu me vi assim, no sentido de explicar para as pessoas sobre o que eu aprendi, mas por isso que eu vou usar aqui esse instrumento virtual, né? Que é o YouTube, principalmente. De vez em quando eu vou postar no Instagram, no TikTok, mas vai ser predominantemente as curiosidades aqui, porque esse projeto é daqui. É o Food Facts Essential. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi só uma experiência pessoal mesmo, não tem nada... Eu não tinha... Entendeu? Mas eu amei. Qual foi a conquista mais especial no IEMA? Não, essa aqui eu preciso pensar. Eu preciso porque, graças a Deus, eu tive muitas conquistas no IEMA. Em 3 anos eu conquistei, assim, tudo que eu jamais imaginei. Eu preciso pensar porque é tanta coisa. Mas eu acho que eu já tenho uma resposta. Não é muito uma conquista. Mas eu conquistei essa oportunidade pra crescer nessa área, evoluir e ter o domínio que eu tenho hoje e poder hoje compartilhar isso de alguma forma com outras pessoas. E também compartilhei lá. Ter criado meu Clube Radiação, que existe até hoje, só que em forma de mentoria. Com certeza foi a minha maior conquista. Meu maior presente até de Deus, né, em toda a minha vida. Claro que eu tenho outras conquistas na minha vida inteira que são muito especiais, né? Eu falo assim na parte de estudos.
uma das principais. Foi ter conquistado essa oportunidade, essa posição de evoluir na parte da redação. Eu tenho certeza que se eu não tivesse criado esse clube, eu não teria conseguido obter tanto êxito no Enem nessa parte, e muito menos ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre gostei de fazer. Não teria esse foco. Foi uma motivação pra eu conseguir continuar estudando e chegar no nível que eu cheguei hoje, assim. Gente, eu amo essa ideia, sabe? A gestão pra mim, eu vou levar pra minha vida inteira. Eu tenho vontade de criar um curso nacional. Eu não vou estar à frente, né? Porque eu vou seguir na área da saúde. Mas eu pretendo, assim, ter amigos da área da educação que possam levar esse nome pra todo lugar. Um dos meus sonhos é isso. Eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu espero que dê certo, se for da vontade de Deus. Só da importância que ele é pra mim, né? Foi e é. E vai ser sempre. Mas também, eu acho que tudo que envolve estudo, pra mim, é muito especial. É a área que eu mais priorizo da minha vida. Além da minha saúde, né? Acho que é a segunda área que eu mais priorizo. Então, todas as conquistas pra mim foram especiais demais. Mas foi meu clube, com certeza. Isso. Agora a gente vai falar sobre o Enem. E a minha versão de vestibulando. Gente, eu tenho certeza que essa é muita dúvida. Essa aqui é a parte que o povo mais tem curiosidade. Primeira pergunta de várias. Qual foi o start, né? Qual foi o start pra você decidir que era a hora de se preparar para o vestibular? Teve um momento específico ou foi um processo gradual? Eu comecei a estudar pro Enem em dezembro de 2021. Eu juro que acho que a diferença de intervalo de tempo, na verdade, o intervalo de tempo entre sair da minha escola de ensino fundamental e estudar pro Enem foi uma semana. Eu levei só uma semana pra me organizar. Até porque eu não tinha guia, eu não sabia nem por onde começar. Eu só queria começar. E comecei pela redação, que hoje é um dos meus bens mais preciosos de conhecimento. Comecei, não sabia muita coisa desse tipo textual. Eu sempre fui de fazer texto, mas era muito novo pra mim, esse estilo exigido pelo Enem. Então, me gerou muito medo. Achei que eu não fosse aprender tão rápido. E, de fato, levei alguns meses, né, pra aprender bastante coisa. Só que eu entrei no IEMA e a primeira aula do clube foi em março. Então, tipo, eu levei de dezembro até março pra saber o básico da redação. E eu consegui explicar, passar da melhor forma pra eles. Gente, eu juro que eu estudava, eu gosto muito de falar, eu juro, né? Vício de linguagem. Tá vendo coisa um pouquinho de português? Eu estudava redação mais de uma vez por semana. Eu queria muito aprender rápido, muito. Eu nem sabia dessa questão de clube juvenil no IEMA, não. Já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que eu ia criar. Entendeu? Tipo, que eu ia ter essa oportunidade, e muito menos que fosse de redação. Eu tive essa ideia lá mesmo. Assim, no calor do momento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Muito bom. Então, teve, assim, um momento específico foi esse, né? E o que levou a esse momento? A minha curiosidade, de novo. De novo ela sendo protagonista, né? Queria muito conhecer os conteúdos que o Enem, a estrutura do Enem, sabe aquela novidade? Eu gosto muito de novidade. Sempre gostei. Eu sabia que o Enem ia ser um dos meus maiores desafios, talvez um dos meus maiores fracassos. Enfim, que a gente nunca ia ser amigo. Mas eu queria muito conhecer. Queria muito me esforçar, eu queria muito entregar o meu máximo. E de fato eu entreguei nesses 3 anos. Mas tudo que Deus faz é certo e a gente não entende. Porém, com o tempo a gente vai, né, compreendendo o que Deus quer pra gente. Então, foi um esforço válido pelo meu caráter, né, porque eu sou assim. Caráter e personalidade, eu sou assim. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. Então, é isso. Foi um processo gradual, porém, a curiosidade me motivou bastante. E já tô respondendo tudo assim agora, tá? Não tem nada anotado de resposta aqui não, tudo só pergunta. Você começou a estudar sozinha, em cursinho presencial, online ou particular? Sozinha. Eu não tive apoio... eu não tive apoio não tive um guia estudantil do Enem. Eu estudei redação com o Lucas Felpi. Inicialmente, eu aprendi muita coisa com ele, sou muito grata. Ele não me conhece, mas eu sou muito grata a ele. E as objetivas foi principalmente pela Brasil Escola. Pelo canal da Brasil Escola. Eu amo as videoaulas, nunca mais assisti, porque eu fiz curso, né? Ano passado, a prova total, então eu só assisti a videoaula da plataforma, claro. Não tem como questionar isso. Mas no início, eu só assistia a Brasil Escola, eu também assisti muito Me Salva, eu gostava muito de física do Me Salva. A partir daí que eu comecei a gostar muito de física. Porque eu gostava muito do modelo de ensino deles, né? De movie, eletricidade também. Os conteúdos, assim, mais fascinantes da física.
Sempre gostei. E aí, sozinha mesmo no YouTube. Vagando pelo YouTube. Achando as melhores videoaulas na minha cabeça que iam funcionar. E funcionava, né, na medida do possível. Mas eu queria muito, e é por isso que eu sou muito prestativa quanto a isso. Porque eu queria muito um braço, 2 braços, pra me segurar e me guiar. Até a última edição do Enem que eu fosse fazer ano passado, né? Então, mas eu não tive, gente. Eu só fui ter em 2023. No ano seguinte eu fiz curso de profinho. E aí de redação e linguagens. Mas as outras eu não... Eu continuei estudando sozinha. E ano passado que eu fiz a prova total. Se eu fosse voltar atrás, eu faria a prova total desde o início, desde 2022. Mas é porque a gente não sabe, né? Eu nem acompanhava a prova total. Não tem como mudar o passado. Mas se eu pudesse, eu faria a prova total desde o primeiro ano. E no ano seguinte, de profinho. E aí no terceiro ano, o pessoal já tá preparadíssimo. São os 2 melhores cursos do Brasil. Eu coloco minha mão no fogo por eles todos. Esses 2 cursos. Não me arrependo, só que foi tarde, né? A prova total foi no meu último ano. Eu queria ter tido uma preparação maior. Mas como eu também estudava em escola integral, e exigia muito de mim, eu não posso me culpar tanto, sabe? Mas eu também não tinha guia, não sabia o que fazer, eu só queria estudar. Aí foi onde eu comprei meu notebook. E aí eu comecei a estudar pelo notebook. Criei uma rotina de estudos favorável pra mim, eu só vivia em casa. Nesse período de dezembro de 2021, eu não viajei. Nem dezembro, nem janeiro. Eu fui viajar em fevereiro de 2022, no período do carnaval, que não era carnaval, por causa da pandemia. Então, nas férias, eu passei toda aqui em Curujupu. Todas. Só estudando. Eu sempre fui muito louca por estudo, sabe? Eu sempre fui muito vidrada. Ai, meu Deus. Eu era muito mais do que hoje eu tô mais cansada do que outra coisa, por causa desses últimos anos, né? Eu me esforcei muito. Passava do limite. Não recomendo. E hoje eu tô mais lenta. Eu não consigo estudar, tipo, direto, várias horas seguidas, como antigamente. Eu tenho que dar uma descansada. Mexer um pouquinho nas redes sociais. Se bobear, uma cochiladinha. Essas coisas. Mas é isso. Como era o seu cronograma em um dia típico de Medibulanda? Quantas horas você dedicava? No começo, eu dedicava várias horas. Eu começava... Eu tinha um cronograma pra de manhã, de tarde e de noite. No começo, né? Aí depois que eu entrei em EMA, então isso foi de dezembro de 2021 até fevereiro de 2022. Eu entrei dia 14 de fevereiro, eu lembro até hoje. Esse dia especial. E aí depois eu tive que ajustar. Né? Porque eu tinha que estudar coisa pro EMA também. No começo não era pesado, porque não tinha base técnica, mas no segundo semestre de 2022 já veio a base técnica, aí ficou mais rígido. Aí lá vai pra um outro cronograma pra encaixar tudo, né? Pra dar o meu melhor pra todas essas áreas. Então não tem como dizer assim, um cronograma certo, porque eu mudei muito o cronograma, mas eu sempre, uma coisa é fato, eu sempre separei as áreas. Tipo, eu misturava matemática e geografia com matemática e geografia e, por exemplo, espanhol, né? 3 áreas diferentes. Aí, sabe? Redação, eu nunca botava junto de matemática, de exatas, nunca. É totalmente diferente, né? Mas assim, porque tanto exatas quanto redação são cansativos. Na verdade, hoje não é mais redação, né? Porém, no início era bastante, porque eu tava aprendendo. E eu queria, tipo, por exemplo, no dia que era redação, eu queria aprender muito redação. Eu sempre fui muito gananciosa pra absorver conhecimento. Sempre tive essa sede. Gente, não dá pra explicar, nem minha família. Eu sempre fui assim. E aí eu vou estudar essa aula aqui, aí eu estudava sobre introdução, aí eu estudava. Aí, aprendi, eu vou pra desenvolvimento. Às vezes eu passava do horário, que era pra estudar essa redação. Só porque eu tinha cada vez mais curiosidade. Eu sou muito assim, criança. Quem me conhece sabe. E quem não me conhece já tá sabendo agora. Eu só uma videoaula, vocês vão... Videoaula porque eu tô guiando, né? Vocês vão me conhecendo. A vida social e o lazer ficaram de lado? Sim. A vida social nem tanto, por causa da minha família. Mas o lazer ficou de lado. Eu sempre viajei pra São Luís e era minha forma de refúgio, né? De fuga desse mundo de pressão, dos estudos. Porém, até lá eu tava preocupada. Eu tava pensando assim, eu tô passando todo tempo aqui, eu tenho que estudar. Ou então lá mesmo eu estudava, no celular, entendeu? Então eu nunca me desconectei totalmente. E eu nunca me entreguei ao lazer, hoje eu vou relaxar. Hoje eu não vou lembrar de nada de estudo. Sempre lembrava. Porque eu sou assim. Entendeu? É um defeito que eu carrego desde muito tempo. Então ficaram assim de lado. E eu me arrependo muito por isso. Não façam isso. Aproveitem separem os horários direitinho, se organizem. Mas priorizem tudo. Tá? Ficar com a família, ficar com os amigos. O lazer, o relaxamento, dormir. Normalizem estar aqui estudando de tarde, tipo 3 horas da tarde e dormir. Cochilar e depois voltar. Normalizem. É uma coisa que eu nunca normalizei, mas eu queria ter normalizado.
Como foi tua rotina na reta final? Enlouquecida. Eu estudei até o último dia anterior. Tanto redação, todas as áreas. Eu tinha aqui, o meu quarto estava forrado de papeizinhos, de post-it, com macete. Coisa de redação, gramática, vírgula, tudo que vocês possam imaginar. Minha cabeça ficou, acho que isso foi um dos meus maiores erros também, mas é porque eu tava desesperada, eu tava com muito medo. Eu queria internalizar tudo, mas não façam isso. Não façam. Passa uma semana anterior sem estudar, tá? Uma semana antes do Enem. Não estudem. Se quiser fazer uma revisão, que seja superficial. Por favor. Pelo bem da saúde mental de vocês e também na hora do processo aplicável. Quais aprendizados você tira da experiência com o Enem? Resiliência. Eu aprendi a ser resiliente. Eu não era tão assim. A respeitar o meu tempo, o meu limite, porque eu ultrapassei meus limites completamente. Eu queria ser melhor do que eu ontem, só que esse querer ser melhor me debilitava. Esse meu querer ser melhor me destruía por dentro. Entendeu? Então, e eu não percebia isso. Todo mundo falava, mas eu não queria ver, eu não queria. Eu só queria armazenar o máximo de conhecimento possível para passar para medicina no meu terceiro ano, mesmo com todas as dificuldades que eu enfrentei, inclusive emocionais. É isso, gente. Eu aprendi a ser muito resiliente. Qual é o seu conselho pra quem tá começando a versão de vestibulando? Não se cobrem tanto, não se comparem, pelo amor de Deus, não se compara com ninguém. Eu me comparava. Não se compara. Cada um tem seu brilho próprio, tem seu propósito aqui na Terra próprio. E Deus vai te dar total suporte, não te compara com ninguém. Não deixa ninguém exercer pressão na tua vida. Só tu sabe os teus limites, o teu conhecimento, a tua sabedoria em saber conduzir os teus próprios passos. Não deixa ninguém interferir. São tantos conselhos que eu até me perco, não tá nem anotado aqui, tá tudo na minha cabeça. Mas tem momento de lazer, momento com a família, com os amigos. Não desperdice essas oportunidades de relaxamento. Durmam, descansam bastante, porque isso contribui muito para o êxito na hora da prova. E é isso. Mas principalmente focar no processo, no seu ritmo. Cada um tem um ritmo, então foque no seu. Não se compare, pelo amor de Deus. Confia no propósito de Deus que vai dar tudo certo. É a sua vida. Ninguém precisa dar pitaco. Entendeu? Não deixe ninguém. Eu nunca deixei ninguém exercer essa pressão em mim, mas acaba que a gente absorve, né? Não dá nem abertura. Só segue seu coração e sua mente e ande com Deus. O que faria diferente se pudesse voltar no tempo e refazer sua preparação? Eu teria procurado ajuda psicológica cedo, mais cedo. Não teria me isolado tanto e nem me cobrado tanto. Eu faria terapia desde o começo, tipo assim, desde o comecinho. Desde dezembro de 2021, se fosse voltar no tempo. Como você lida com a pressão sobre faculdade agora, tá? Como você lida com a pressão das pessoas de saber sobre sua futura área acadêmica. Gente, eu acho tão desnecessário. Quem me pergunta se eu já tô na faculdade, quando é que eu vou fazer faculdade. Eu acho que se eu já tivesse entrado, eu não teria postado? Eu teria postado, porque tudo eu posto. Eu tenho um Instagram de estudos, eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Agora eu vou ter um perfil no TikTok, tudo eu posto de estudo, entendeu? Principalmente de estudo. Da minha vida pessoal, nem tudo, né? Mas da minha área acadêmica estudantil, eu posto tudo. Então eu já teria postado, se eu já tivesse entrado. Outra coisa, se eu não compartilhar a data, porque nem eu sei uma data específica de quando eu vou entrar, eu espero que seja ano que vem, né? Logo respondendo a segunda, vai ingressar na faculdade quando? Eu espero que seja ano que vem, eu tô fazendo o meu máximo aqui, tentando me organizar de várias maneiras. Quando eu entrar, todo mundo vai saber, com certeza, que vai ser o sonho realizado de pessoal lá. Então, com certeza, vai ser a minha maior alegria, eu vou compartilhar. E vocês também gostam de compartilhar da minha alegria. Eu sou muito grata por isso. Muito obrigada. Então é isso, gente, eu ignoro. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Pra que todo mundo pare de me perguntar quando é que eu vou entrar na faculdade, se eu já tô na faculdade, o que eu espero, não sei. Ainda não sei quando é que eu vou entrar na faculdade. Tô fazendo o meu máximo. Vamos ver, no tempo de Deus. Por enquanto eu tô com outras demandas pra ocupar a minha mente e o meu coraçãozinho, acalmar a ansiedade e vai dar tudo certo, já deu. Já tá tudo escrito no livro de Deus e é só esperar a data chegar. Então, tomara que seja ano que vem, certo? Tomara. Não tô confirmando nada, tô dizendo tomara. Porque medicina é difícil, né? Pra gente ingressar. Mas é meu sonho e eu vou fazer medicina. Então, não pretendo fazer outra faculdade. A faculdade que eu for entrar é a faculdade de medicina. Independente do tempo, de quando for. É isso. Como está essa vida estudantil atualmente? Eu amo essa pergunta, eu recebo muito também. Como eu falei no início, eu sou mentora de redação, inclusive. Eu vou abrir a terceira turma. Na verdade, eu abri e fechei, né? Porque já tem uma fila. Mas quem tiver interesse, me manda mensagem nesse perfil aqui, Rediação Mentoria. Lá tem o meu contato do WhatsApp profissional.
E aí, eu também faço pacote de correção de redação. Então, quem quiser, eu explico direitinho como é que eu corrijo, enfim, quem tiver interesse pode ir lá. Eu tô super disponível pra ajudar vocês. Eu amo fazer isso, eu ajudo de coração. E dou o meu máximo, justamente porque eu queria que alguém também me ajudasse na minha época. Faço curso de inglês e de espanhol, Fluency Academy, que inclusive eu sou embaixadora e eu ouvi sempre me falar dele aqui pra vocês. Tô trazendo 2 projetos maravilhosos de inglês e de espanhol pro YouTube, então se preparem, aguardem que vai vir com tudo ainda essa semana. Predominantemente mentoria de redação e o meu curso de inglês e de espanhol. Mas eu também tô estudando medicina, o básico, né, pra eu não quero entrar leiga. Já que provavelmente eu vou entrar ano que vem, eu não quero entrar leiga. Tô estudando, quero me especializar em matemática, mesmo revisar alguns pontos, eu gosto muito de matemática. É um conhecimento que eu tenho que levar pra vida, então eu continuo estudando. Continuo estudando física, continuo estudando química, ganhei um livro de artigo. Peraí que eu vou já mostrar aqui pra vocês. Inclusive eu comprei esse daqui de medicina, história de medicina. Eu tô apaixonada, gente, eu juro que eu leio. Toda hora. Tirei de novo. Recentemente que eu comprei, da última vez que eu viajei. E esse aqui eu ganhei do ex-professor querido, lá em Lima, sobre artigo. Redação de artigos científicos, eu vou precisar muito na faculdade. Então eu tô me especializando nessa parte aqui também, né? Porque isso aqui artigo não é a mesma coisa de redação. Então, é uma outra estrutura, eu também tenho que me embasar. Agora a redação já é passado, porque eu continuo tomando ela como presente porque eu ajudo outras pessoas. Mas de fazer o Enem, graças a Deus. Deus tirou esse peso, gente, é tão bom relaxar. Eu passei 3 anos de sufoco total. Um caos, muito caótico. E vou dedicar um tempo aqui, né, pra gravar os vídeos do YouTube. Dedicar tempo pro devocional, que eu sempre faço. Também vou estudar marketing. Por que não, né? Estudar marketing é uma curiosidade que eu tenho. Eu gosto muito dessa parte digital, virtual. Então também eu separo esse tempinho. E é isso. Um tempinho para meus exercícios físicos. Uma belezinha. Hoje tá bem melhor minha rotina, bem mais flexível, bem mais de boa. Tô super feliz. Minhas considerações finais. Estou bem psicologicamente, fisicamente também. Tô, né, mantendo um ritmo frequente de exercícios físicos. Graças a Deus. Para de me perguntar sobre minha faculdade, por favor. Já falei tudo aqui. Fazendo tempo de Deus. Mas eu estou muito animada, estou aqui já estudando, já me especializando no básico de medicina, né? O difícil não tem como eu estudar, mas o básico eu posso revisar, porque eu já sei grande parte de histologia, fisiologia, mas eu gosto de revisar sempre. Conhecimento é sempre muito bem-vindo. Um beijo a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso, amores. Obrigada pela compreensão. E até a próxima. Não saiu do meu canal. E pra quem não é inscrito, se inscreva. Pra gente subir mais, ter mais acesso a outras pessoas. E eu ajudar muitas outras pessoas. Beijos.